Estamos aqui no Audicast e hoje a gente trouxe um convidado especial, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, muito bacana, gente boa, adoro. Ele sabe disso, sabe do meu carinho, o carisma dele me impressiona, um excelente profissional na área e um enorme prazer do Audicast estar recebendo ele aqui. Vamos falar agora sobre Júnior Marques. Oh, meu amor! Muito obrigado, é tudo recíproco, Aldeneide, assim, acho que você estar do seu lado traz uma sensação de paz, uma boa energia, e é tudo isso que você falou de mim, é tudo isso que eu penso de você, e é um prazer estar aqui no Audicast, falar um pouco sobre essa história, assim, que já tem um tempinho. Tem tempo, tem muito tempo. E essa pessoa leve que você, eu amo, sempre gostei. Independente de qualquer coisa, a gente sempre se deu muito bem. Verdade. Mas eu gostaria um pouquinho de falar aqui sobre o Júnior. Quem é o Júnior Marques? Sinônimo de palco, paixão, presença marcante nas cenas culturais do Maranhão, do Piauí. Com 25 anos de carreira, Marques construiu uma trajetória admirável, que mistura arte, resistência, muitas histórias inesquecíveis. Ator, diretor, escritor, militante da cultura e criador de personagens que tocaram o coração do público. Ele está em cartaz, em movimento e em criação constante e hoje está aqui no Audicast. Com muito prazer. Eu fiquei inclusive honrado, né? Quando ligou. Então, Júnior, você vai lá pro Audicast. Ai, gente, que honra. Eu me senti importantíssimo. A honra é toda nossa. Eu me senti a Marília Pêra de Timon. Não, já morreu. A Fernanda Montenegro. Adoro. Júnior, mas aqui a gente tem essa leveza, essa descontração no Audicast, mas nós temos algumas perguntas para fazer para você. Queremos saber um pouco da tua biografia, queremos saber um pouco da tua trajetória, do que aconteceu para você chegar onde você chegou, de como você... todo o processo. Olha, Aldeneide, assim, a gente só repara que teve tanta coisa quando a gente para com uma conversa como essa, né? Porque na minha cabeça foi ontem. Ontem que eu saí com 6 anos de idade de Fortaleza, minha mãe faleceu, vim morar com a minha avó e tudo. E de repente, na verdade, o que me faz adentrar no mundo cultural, eu digo sempre isso, o marco inicial, foi um livro chamado Zezinho, o Dono da Porquinha Preta, eu não lembro o autor, que eu encontrei perdido na casa da minha avó. E eu achei esse título tão fantástico, né? E aí eu fui ler e fui viajar. Porque fazer arte é isso, né? Eu acho que a imaginação é o principal ponto da arte, né? O artista precisa imaginar, para criar ele precisa imaginar. Né? Eu acho que é o músculo que mais se trabalha na arte, nos dois músculos que mais se trabalham na arte é o cérebro e o coração. Então começa tudo daí, do Zezinho, o Dono da Porquinha Preta. E aí a partir daí eu vou tendo essa inclinação, vou gostando das aulas de arte na escola e tudo. E uma vez um professor disse para mim assim, você devia fazer teatro. E claro que eu, como a maioria das pessoas lá em 90, não sabia a ideia do que era isso, né? E nem sabia que isso era uma profissão. Foi quando ele disse que isso era para tornar a pessoa ator, porque eu tinha essa desenvoltura e tudo. E aí, claro que eu fui muito vencido pela vaidade. Eu pensei, ator, porque no meu campo semântico, na minha cabeça, ator era aquele da novela. E claro que aquilo era fantástico, né? Eu achava que ser ator era ser famoso. E aí eu quis na hora, pois eu quero fazer esse curso. E aí eu já estava adolescente, né? E aí, quando eu chego nesse mundo do teatro, eu encontro um mundo completamente diferente da fama, da celebridade. Eu encontro um mundo, Aldeneide, de artesãos, de pessoas dedicadas ao seu ofício. Eu encontro um mundo de pessoas, de um sacerdócio. Na verdade, ser artista é um sacerdócio. Eu acho que a celebridade, eu acho que sair no jornal, eu acho que tá na TV, eu acho que isso tudo é consequência de um trabalho de pessoas que dedicam a vida para aquilo. E eu me sinto muito feliz de ter dedicado a minha vida para aquilo, porque eu pegava o meu dinheiro de vale transporte e meu dinheiro de merenda e guardava tudo para pagar meu cursinho de teatro, sem meus avós saberem. Eu ia para Teresina, que eu estudava lá a pé, eu ficava sem lanchar lá para poder eu ter aquele dinheirinho e dar lá na mensalidade
do primeiro curso de teatro que eu fiz. Júnior, e você era de Fortaleza e veio para Timon, não é isso? Exatamente. E essas memórias que tu traz pra gente é da infância. Exatamente, da infância. Eu lembro de muita coisa assim, lá de Fortaleza, quando eu era criança, e lembro que eu já era encantado com a vida real e a vida imaginária, né? Eu sempre achei isso muito fantástico, porque as pessoas, eu não sei se tu lembra, elas diziam assim, é a Beth Faria, é a Tieta, mas na vida real ela é a Beth Faria. É sei lá, a Dora, mas na vida real é a Fernanda Montenegro. Eu ficava aquilo, achava aquilo encantada, tipo, fulano tem uma vida real e uma vida imaginária. Eu acho que eu também quero ter uma vida real e uma vida imaginária. E meus primos, que eu era criança, lá 5, 6 anos, porque eu decorava o nome dos atores, né? Dizia assim, Júnior, quem é a Tieta? O Beth Faria. Eu já tinha essa... Quem é Amorzinho? Lília Cabral. Então, porque eu já achava isso fantástico de ter a vida real e a vida imaginária. Tudo começa em Fortaleza com isso. Muito bom. Me diz uma coisa, em 1998, apenas com 15 anos, você já subia nos palcos, né? O espetáculo Críticas. Fiquei sabendo. O que te levou ao teatro, Júnior? O que te encantou logo de cara? Olha, eu acho que o que me encantou de cara foi a dedicação de todo mundo. Sabe assim, Aldeneide, quando aquelas cortinas se fecham, não existe glamour, não existe o pobre ou rico, o negro ou branco, o gay ou hétero. Existe as pessoas envolvidas com aquilo, procurando dar o seu melhor. Eu acho que isso fusão. eu acho que isso que me encantou, sabe? Quando eu vi aquelas pessoas todas assim, eu disse, gente, que fantástico, é isso que eu quero pra minha vida. E aí foi quando eu fui fazer Críticas, né? Que foi o primeiro trabalho, esse primeiro trabalho, inclusive, ele já foi premiado, recebeu um prêmiozinho lá de melhor trabalho de estudante, né? Porque na época ainda era estudante. Mas eu acho que o que me encanta é a dedicação das pessoas e principalmente essas pessoas elas serem todas iguais quando as cortinas se fecham. E então, qual a sensação de ouvir o aplauso pela primeira vez? Eu acho que isso é o que mais prende a gente a isso fazer. Eu lembro que quando eu fui dar uma aula de teatro, dirigir um espetáculo, a Solange Santos, que hoje é uma grande amiga, atriz do meu grupo de teatro, ela ia exausta, mas ela ia porque ela tinha se comprometido com aquilo e tudo, a gente terminava de ensaiar, eu disse, dobra as roupas, a gente vai ensaiar de novo. Aí ela disse que nos ensaios, ela disse assim, isso aqui não é pra mim, eu vou fazer isso porque eu já me comprometi com isso, mas quando acabar isso aqui, eu vou dizer pro Júnior que eu não quero mais. Quando ela terminou a apresentação, que ela foi aplaudida, ela disse que não conseguiu mais dizer pra mim que não queria mais aquilo, sabe? E eu acho que a mesma sensação que a Solange teve nisso, eu tive em outras palavras, sabe? Assim, quando aquele aplauso, o aplauso ganha a gente pra sempre. O primeiro aplauso ganha a gente pra sempre. Que é tipo assim, eu consegui. Ufa, deu certo, eu consegui decorar tudo. Isso é fantástico. Você é um artista que construiu sua história com os pés fincados na região. Atuando no Maranhão e no Piauí, como é fazer teatro fora dos grandes centros? Pois é, isso é difícil, sabe? Porque, primeiro, quando eu comecei a fazer teatro, a gente não tinha... a gente não tem muito pouco até hoje, não vou dizer que não tem, mas a gente não tinha, Aldeneide, agências de publicidade, por exemplo, para que a gente pudesse fazer teste para os comerciais de TV. Né? As novelas, que os grandes trabalhos dos atores, elas estão todas concentradas no Rio e São Paulo. Não tinha novela sendo gravada aqui em Timon, não tinha novela sendo gravada em Teresina. Então a gente não tinha mercado de trabalho. Então esse era o maior desafio, era fazer as pessoas acreditarem que aquilo era um trabalho e que fosse ver a gente no teatro. Porque já chegou gente pra mim e disse assim, olha, eu queria que você fosse lá, sei lá, abrir o congresso tal, fazer umas palhaçadas lá. Com todo respeito à arte da palhaçaria, que é uma arte, mas eu não fazia palhaçada naquela época. Aquilo pra mim era o meu trabalho e eu queria ganhar dinheiro com aquilo. Não é algo voltado ao circense, né? E nem ao acaso, sabe? Era o meu trabalho. Eu queria fazer o meu trabalho e ganhar por aquilo que eu estava fazendo. Então acho que esse era o principal desafio, era fazer as pessoas entenderem que aquilo era o meu trabalho, que aquilo era um trabalho e que o cachê precisava ser pago, porque tinha gente que dizia assim, você se apresenta ali, você se divulga, você se apresenta ali, mas você vai ter o lanche. Eu não tava passando fome. Pra me apresentar só pelo lanche ou me apresentar só pra me divulgar? Mas tu acredita que esse lance de se apresentar pra se divulgar ainda existe até hoje?
Acho que recentemente eu recebi um convite desse, mas você se divulga. Eu digo, meu amor, não. Eu me Já- divulgo no já Jornal Meu passou. Norte, no Jornal O Dia, na TV Clube, mas no seu evento com certeza não vai servir para me divulgar, não. Esse tempo já passou. Esse tempo já passou. 1990. 1990, isso é muito 1990, a gente está em 2025. Regiano Humanitas, grupo que você fundou, transformou a cena cultural de Timor. Conta pra gente como surgiu essa ideia e quais os marcos você destacaria da história do grupo. O grupo tem 25 anos. Meu Deus, quando eu olho, eu disse assim, meu Deus, sem nenhum etarismo também, mas eu acho que eu estou ficando velho, eu vou ter um grupo que já tem 25 anos. Quer dizer, se eu tivesse tido um filho em 2000, ele teria 25 anos, que foi quando o grupo foi fundado. O grupo foi fundado, Aldeneide, foi um rebuliço. Essa história, não sei nem se eu já contei em primeira mão para o podcast. Ótimo! Mas foi um rebuliço porque, olha só, em 2000, né, há 25 anos, reúno as pessoas, já tinha feito o curso de teatro em Teresina e eu queria, na minha cabeça, eu conseguia mudar a cara da minha cidade através da arte. Então eu reuni algumas pessoas, uns amigos da igreja, que eu era catequista e tudo, e eu dava as aulas para eles. As aulas que eu tinha tido, eu replicava para eles. E aí chegou o dia de estrear. Onde é que a gente vai estrear? Onde é que vai estrear? Onde é que vai estrear? E aí os meninos disseram assim, olha, vai ter o festejo de Santo Antônio. Por que a gente não apresenta essa peça, a nossa peça lá? Porque ainda não tinha peça, né? Aqui em Timon. Sim, sempre em Timon. Sempre em Timon. Sempre trazendo esse olhar para Timon, sabe? Sim. Indo lá para Teresina e tudo, mas sempre trazendo esse olhar para Timon. Aí eu disse, pois vamos fazer no festejo. Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma peça chamada O Alto do Debate, onde uma drogada morria de overdose. E aí ela ficava na divisa entre o céu e o inferno, e o anjo não queria receber ela no céu porque ela era drogada, e no céu não tinha lugar para esse tipo de gente. E o diabo não queria receber ela no inferno porque ele era gay e não queria a presença de mais uma mulher no inferno. Isso dentro do festejo de Santo Antônio, gente. Que loucura! E aí termina a missa e todo mundo, o grupo de teatro vai se apresentar. Quando chega, tá lá eu de diabo dizendo, eu não quero essa mulher aqui já tem a Lady Di. E o anjo dizendo, eu não quero essa drogada. Adoro. A população passada. Mas eu acho que se a arte não for para revolucionar, se não for para fazer pensar, ela não vai funcionar. Entende? E aí essa foi a estreia do grupo. E aí a partir desse dia, o grupo se torna grupo e a gente começa a fazer os nossos trabalhos, a gente começa a ir para o teatro em Teresina, né? A porta dentro do Teatro 4 de Setembro, e aí, porque lá as pessoas entendiam que era profissão, e do jeito que a gente pagava o teatro para se apresentar, a gente tinha o dinheiro da bilheteria e tudo muito pouco ainda. E aí a gente foi entendendo isso, né, como arte, como profissão, porque às vezes também, até os meninos do grupo não entendiam isso como profissão, e eu ficava puto, né, porque eu dizia assim, olha como eu era louco, hoje eu entendo mais, acho que é a idade, né, à medida que o tempo vai passando, a gente vai... Mas eu ficava puto quando me dizia, não posso ensaiar porque eu trabalho até 6 horas, porra, pede pra sair mais, ai gente, pode falar porra. Pode. No áudio? Pode. Mas, pô, pede pra sair mais cedo, pra gente poder ensaiar. Hoje não, hoje eu entendo, porque a gente não tem essa renda fixa, né? Artista nenhum. E aí hoje eu já entendo, já considero o horário de trabalho dos meninos. Já é mais maleável com relação. Isso, e aí a gente ia montando os nossos espetáculos, apresentando, e aí já cobrando ingresso e tudo. Sempre foi muito difícil, Aldeneide. Mas as coisas foram mudando porque as pessoas também foram mudando, o tempo também foi mudando e as pessoas foram entendendo que hoje isso é uma profissão. Sim, sim. Você já foi premiado em várias frentes, ator, diretor, autor. Como cada uma dessas funções te provoca artisticamente? Aldeneide, antigamente eu adorava receber prêmio. Eu usei o verbo no passado, gente, eu vou explicar. Porque assim, antigamente eu achava que aquilo estava laureando de fato o meu trabalho. Sabe, hoje eu entendo o prêmio, inclusive já tive até discussão com o Leandro lá em casa, porque às vezes a gente assim, Leandro que é meu esposo, às vezes foi indicado para prêmio tal, tem que ir lá na cerimônia e tudo, e às vezes eu não quero ir para a cerimônia. Por quê? Eu entendo hoje que o prêmio, ele também é político. Ele também serve para os produtores criarem conchavos, com grupos, com companhias. E eu não estou adepto ao conchavo. Se aquele prêmio ele não está vindo para mim, para as minhas mãos, pelo trabalho que eu fiz, só para se aproximar de mim porque, sei lá, eu sou o diretor do Teatro de Timon, ou porque eu sou o diretor de artes do Senac, então eu não quero. Sabe, antigamente, hoje eu penso muito sobre o prêmio.
Sabe, o que eu quero hoje? Aldeneide, o que eu quero hoje de verdade? Sim. Sabe, é fazer com que a pessoa que assiste a minha peça, ela entenda o que eu estou falando e reflita sobre o que eu estou falando. Ah, eu estou falando sobre um palhaço que faz as pessoas se alegrarem, mas no fundo ele é uma pessoa triste, porque existe isso. No fundo ele é depressivo, existe isso. Eu estou falando sobre, que é o sorriso do palhaço de Deus, eu estou falando sobre corpos dissidentes, corpos relevantes, corpos importantes, porque a gente vive a ditadura do corpo perfeita, aí eu boto um gordo de calcinha, eu entro de calcinha, esse buraco é mais embaixo, as meninas com seus pneuzinhos. É sobre isso que eu quero que as pessoas reflitam. E quando elas chegam pra mim e dizem assim, olha que massa. Sobre o real. Sobre o real, entende? Aí sim, esse é meu prêmio. Receber um troféu, eu ainda recebo. Gente, me indica, eu não tô dizendo. Mas assim, eu quero que os produtores de troféus, dos festivais, eles entendam que isso precisa ser premiado enquanto trabalho, não enquanto política de aproximação, ou política de conchavo, ou troca de favores. Não, esse eu não quero mais. Eu já fui muito indicado para troféu, graças a Deus. Já ganhei muito troféu, sabe? De melhor ator, melhor espetáculo, melhor muita coisa. Eu acho isso bacana, mas eu acho, Aldeneide, assim, sinceramente, sem nenhuma hipocrisia, o meu melhor troféu é quando tu for assistir o espetáculo assim, Júnior, cara, que massa. Olha, eu fiquei pensando sobre aquilo que tu falou. Pronto, eu já cheguei no seu... Sabe assim, já atingi você. E Júnior, sua entrada na Academia de Letras, isso aqui é Amei, ganhei, li, gostei. Ai, E recomendo, tá, gente? Quando o amor é assim e assado. Fala um pouco pra gente com relação à Academia de Letras e o teu processo de escritor. Pois é interessante isso aí que você falou, Aldeneide, porque muita gente não sabe o que é academia, nem o que se faz na academia, nem como entra na academia. Na verdade, a Academia de Letras de Teresina, que eu faço parte, né, a cadeira 22, tenho como patrono Ferreira Goulart. E aí, quando eu morrer, aí o patrono vai ser Júnior Marques, que seja bem distante. Mas, na verdade, a gente entra na academia pela relevância cultural que a gente tem na região, né? E eu entrei por isso, né? Claro que há uma pesquisa, há eleição dentro dos membros lá da academia e tudo. E aí eu fui convidado a entrar na academia e o que se faz na academia, que é isso, né? Que é para cada vez mais enaltecer a cultura da região e, no caso da academia, a língua, né? A língua portuguesa, a língua brasileira, porque, claro, né? Existe uma diferença, porque o Brasil tem seus próprios signos, suas próprias coisas, mas principalmente a cultura da região, e é por isso que eu estou lá, por ter sido destaque, né? No que eu faço. E aí sim é um troféu maravilhoso estar na academia, porque é um reconhecimento de um trabalho, e é por isso que eu estou lá. E aí eu escrevi o Quando o Amor é Assim Não Assado. Muita gente pergunta se a história aconteceu comigo, porque o livro é narrado em primeira pessoa, né? E aí a gente sempre corre esse risco de achar que é a história é da gente. Mas, claro, eu sempre digo isso, assim, que nesse livro, nessa história, tem muito do que eu vi, do que eu vivi, do que eu ouvi, mas é literatura. Né? Então, tudo que eu vivi está ficcionalizado para poder gerar escrita, para poder a pessoa ler e gostar, para poder você virar a página. O bom de um livro é que quando você termina de escrever ele não é mais seu. Né? Ele é de quem leu, né? De quem leu. É seu que já leu, da galera que está aqui que já leu. Né? Acho que isso é o mais importante. Eu me senti super lisonjeado de ter recebido esse incrível livro. Quando o amor é assim e não assado. E esse livro depois ele virou espetáculo de teatro. O primeiro, né? O primeiro, É a primeira edição, inclusive, essa. Esse já teve 2 edições, uma pela editora Giostre, de São Paulo, e já teve outra também pela editora Saíra, de São Paulo. Eu queria muito que fosse para as editoras nacionais, porque eu queria que a história chegasse longe. Porque a mesma história lá do troféu, eu quero que as pessoas se sintam tocadas. Eu queria que os adolescentes que tiveram seu primeiro amor na adolescência, pelo colega da escola, se identificassem com isso, né? E vissem, por exemplo, que não estavam sozinhos e tudo. E aí eu consegui chegar muito em pessoas. E semana passada, na editora Saíra, foi o livro mais vendido da semana. Estou esperando meus royalties. Você está vendo a importância dos ouvintes estarem escutando o Júnior falar sobre arte, como é, o que acontece, as dificuldades que passa, o brilho que ele vê em tudo isso. É um assunto tão relevante, ao mesmo tempo é um assunto
tão curioso que a gente que fica aqui, que olha só você ali atuando, a gente não sabe o que se passa. As pessoas, às vezes, elas banalizam. E a importância é tão grande porque é arte. Arte é cultura. E educa, né? E educa. Porque é importante você falar isso também, porque assim, por exemplo, a minha vida, ela é vista por todo mundo, mas ela é vista por todo mundo entre o abrir e o fechar das cortinas. E existe vida antes do abrir, existe vida depois do fechar. Eu vejo também que você é assessor de artes do Senac Piauí. Né? Qual tem sido a principal missão? Olha, lá no Senac, às vezes as pessoas pensam que é criar curso profissionalizante a minha principal função. Mas a minha principal função no Senac é fazer com que as pessoas que compram esses cursos de artes, elas estejam comprando o primeiro passaporte da sua profissão. Porque do jeito que alguém vai lá fazer um técnico em enfermagem, alguém vai lá fazer um curso de cabeleireiro, que é uma profissão, alguém também vai lá fazer um curso de teatro, um curso de crochê, para fazer com que essa arte se torne profissão, se torne sua fonte de renda, sabe, assim, isso é uma luta que a gente, um autossustento, que a gente tem travado lá no Senac, e graças a Deus eu tenho o apoio da direção, para que isso, as pessoas entendam que também é profissão ser artista, e que a gente também está qualificando essas pessoas. Muito bom. Que conselhos você daria para os jovens que querem viver da arte hoje? Gente, se joga. O conselho é esse, se joga. E principalmente hoje, Aldeneide, eu comecei a fazer teatro numa época em que nenhum por cento do orçamento da União ia para a cultura. Eu lembro dessa briga dos ministros de cultura na época, que todo mundo brigando que 1% do orçamento da União fosse para a cultura, e os deputados e os senadores não aprovavam, não sei o quê. Hoje a gente teve a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, e agora o Aldir Blanc se tornou um projeto nacional, né? Um programa nacional de auxílio aos artistas. Então hoje, não é que seja... É interessante que a ministra que está hoje é Margareth Menezes. Margareth Menezes, que é uma artista, né? Cantora, exatamente. Então, assim, hoje é possível fazer arte, você consegue ter apoio mais sistematizado, de acordo com um projeto bem elaborado, sabe? Agora, imagina eu, em 1990, na Praça São José, atrás de todo mundo que passava pedindo para apoiar meu espetáculo, né? Hoje não, hoje eu escrevo meu projetinho, vou lá, coloco, né? Claro, com todo... E espero, com toda a capacidade técnica, qualificação. Eu acho que o conselho é esse, se joga porque você vai ter amparo, né? Você vai ter amparo, inclusive, legal. Júnior, qual o seu maior sonho artístico que você ainda deseja realizar? Olha, todo mundo pensa que a gente quer ir para a Globo, né? E eu acho que estar na Globo é muito bom, né? Porque você viu o salário da Bela Campos, eu só queria o dela, mas o do Cauã é maior. Mas na verdade quer dizer que eu já estive, gente, na Globo, eu já fiz As Sete Pecados, né? A figuração da Globo foi maravilhosa e tudo. Você já esteve até com a Fernanda Montenegro. Já tive. Foi lindo, foi fantástico. Eu não recusaria um contrato da Globo, mas o meu maior sonho ainda não é estar lá. Eu acho, Aldeneide, que o meu maior sonho é poder viver única e exclusivamente do fato de ser ator. Sabe, assim, de fazer teatro, única e exclusivamente disso. Eu ainda divido a minha vida sendo professor, né, sendo outras coisas, cuidador de idoso, inclusive. Muito dos meus avós. Mas tem essa responsabilidade. E não é fácil. Não é fácil. Mas eu acho que o meu maior sonho é conseguir viver única e exclusivamente da arte, sabe? Eu nunca quis ser rico, falo isso sempre, assim, eu quero viver confortável, sabe? Assim, sem me preocupar com boleto, porque eu sei que vai estar lá e vai ter o débito automático, tá lá. Mas, assim, viver única e exclusivamente da arte talvez seja o meu grande sonho. Mas, repito, eu não recuso um convite da Globo, gente. Podem me convidar, eu vou, eu faço. Júnior, já estamos finalizando nosso podcast. É uma pena. Mas é o primeiro de muitos que virão. Sim. E com certeza você virá mais vezes. Quero. Mas você gostaria de fazer algumas considerações finais? Eu quero agradecer, eu quero desejar sucesso com o seu projeto, né? Como você falou no início, você sabe assim, o quanto do carinho que eu tenho por você, o quanto quando a gente se encontra, é uma troca boa, é uma troca de energia boa. Inclusive eu tô vendo aqui um olho grego, quero levar ele pra minha casa. O olho grego é para espantar mal olhado e espantar também, sabe o quê?
a maldade de gente boa, porque maldade de gente ruim a gente já sabe. A gente já espera, né? A gente tem fim. A gente já espera. Tá lindo. Desejar sucesso para esse seu projeto, sabe? Eu acho assim, como eu falava, assim, sempre você tem energia fantástica, sempre que a gente se encontra uma troca de energia muito boa. Mas quero também agradecer a todo mundo que está comigo no grupo, sabe? Deneide, assim, já que a gente falou da minha carreira, agradecer a galera que faz o Humanitas, sabe? O meu marido, por exemplo, faz parte do Humanitas. Importante dizer, inclusive, que eu sou casado. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente fez questão, sabe? Assim, a minha irmã diz assim, ai meu Deus, aí vai ter que trocar documento, mexer em tudo, não sei o quê. Mas a gente fazia questão. Eu acho que aquela certidão de casamento que a gente guarda em casa, eu e o Leandro, ela é muito mais importante pra gente do que a festa que teve, do que o convite que foi, sabe? Assim, Com toda certeza. porque é algo legal, é algo que o Estado está reconhecendo que eu sou casado com o Leandro, que eu sou homem, sou casado com outro homem, e eu acho que isso é muito importante dizer isso para que pessoas elas possam, sei lá, eu acho que eu sou uma pessoa inspiradora, eu acho demais. Estigma, né? É. Respeite mais o outro. Exato, mas para que elas possam respeitar e elas possam ver que isso pode acontecer, sei lá, com você e seu namorado, com você e a sua namorada. Eu acho isso extremamente importante. Ele também é artista, né? Ele cuida de toda a rede social do grupo. Inclusive, vai lá, gente, @Humanitas Grupo de Teatro, 25 anos. Então, eu queria agradecer esse convite. Eu fiquei honradíssimo quando eu recebi a ligação. Olha, você fazer podcast, fala disso. Ai, que tudo! A honra é toda nossa. O Audicast está aqui à sua disposição. Eu venho divulgar aqui meus espetáculos em cartaz em Por favor, Teresina. a gente agradece. E é isso, amigo. O Audicast nada mais é do que levar informação para as pessoas. E tudo que você falou foi fantástico. Para mim, que não sabia, imagine as outras pessoas também, que às vezes nem acesso têm. Então, vamos brindar claro, a esse dia maravilhoso com o nosso chá. Perfeito, esse Audicast. chazinho, né? Combinando com o olho grego, aqui tudo zen. Combinando Amei. tudo zen, energia maravilhosa. De coração, Denise, obrigado. Foi lindo, eu amei. Bom, não, eu gosto de ti de graça, você sabe disso. É uma coisa de energia, de troca, sabe? Eu sempre falo sempre isso, falo pro Luciano, falo pros nossos amigos, falo pra Tarsila, falo pro Fábio. E assim, o prazer enorme de conhecer o Leandro, que eu não conhecia o Leandro, pensei que você era casado com outra pessoa. Olha só, apesar da gente se conhecer há tantos anos, eu não conhecia, mas interessante que a nossa ligação, essa questão da amizade, eu acho algo muito interessante. E acho que ela é de alma, acho que ela é de energia de mesmo, energia. sabe? Assim, quando bate, né? Tem gente que eu conheço há 18, 20 anos, mas encontro com ela esporadicamente. Ser amigo não é estar na tua casa todos os dias. Eu acho também que sabe? Não é. Então eu gosto muito disso. Quando eu te encontro, eu vejo e eu percebo que eu encontrei um amigo. Então eu te considero como um amigo. Minha amiga, pode ter certeza que a recíproca é verdadeiríssima. Muito obrigada. Siga a gente nas redes sociais. E até o próximo. E até o próximo.